Pessoal, Leandro Redibo falando, depois de um tempo sumido e após gravar os dois primeiros vídeos, as duas primeiras aulas sobre MikroTik, a gente falou um pouco sobre a empresa, fizemos um primeiro acesso ao roteador, tanto via interface web como via Winbox, mostramos algumas das vantagens de se usar essa ferramenta poderosa, usada por provedores, por algumas empresas como Firewall de borda. E hoje nós vamos começar com mãos à obra, entrando no roteador, removendo as configurações de fábrica e fazendo algumas configurações iniciais. Nós estamos tentando fazer vídeos mais curtos, de até 10 minutos, então nós vamos mostrar nesse vídeo esse básico do reset, das configurações básicas iniciais, e no próximo nós vamos falar de configuração de entradas de link, de servidor, DHCP, etc. Mas hoje nós vamos nos ater ao reset e às configurações essenciais, iniciais, que devem ser feitas. Nós vamos sempre tentando explicar o porquê das coisas, queremos ser diferentes de outros vídeos que mostram para você, ó, clica aqui, faz isso, faz aquilo, mas não explica o porquê e você acaba fazendo sem entender o porquê das coisas na configuração do MikroTik. Nosso foco é para técnicos, para pessoas que aplicam esse conhecimento no dia a dia. Então, nós vamos tentar rechear um pouco mais esse conteúdo, esse vídeo com conteúdo mais específico. Vamos lá, espero que vocês gostem. Quem não viu as duas primeiras aulas, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E sempre contando com o apoio de vocês, o feedback de vocês, se estamos sendo claros ou não na explicação dos assuntos. Vamos que vamos! Eu desativei minha interface aqui para eu perder o acesso ao meu MikroTik. Eu vou ativar. Vou desativar o meu Wi-Fi aqui. Vocês devem lembrar que a gente falou do inbox na aula 2, o link está aí na descrição do vídeo. E nós comentamos que o Inbox é o aplicativo de configurações, de acesso ao MikroTik de configurações, e que ele é diferenciado porque você consegue falar com o MikroTik via MAC, sem ter um IP estabelecido na placa de rede. Você consegue comunicar na camada 2, coisa que na interface web você não consegue. Você tem que conhecer o IP da sua RB, do seu roteador MikroTik, para conseguir acessá-lo. E é lógico, a senha, basicamente você tem que conhecer a senha. Então nós vamos acessar via MAC address, mesmo que eu não tivesse essa classe de IP 192.168.88. Alguma coisa na minha interface de rede. Vamos verificar aqui com que IP eu estou. Eu estou com o IP 88.254. Mas digamos que eu não estivesse, vamos simular aqui. Eu vou setar um IP manualmente aqui na minha interface de rede. 192.168.0.2. Não vou colocar gateway por enquanto. Meu interesse não é sair para a internet. Pronto. Eu vou dar um refresh aqui para ele fazer uma nova busca. Perceberam que ele ainda encontrou o MikroTik, mesmo eu estando em classe de IP diferente. Vamos fazer aquele teste com DOS, config, veja o meu IP, totalmente diferente da classe de IP do roteador. Eu vou clicar em cima do IP e vou tentar acessá-lo. Não pôde se conectar, erro, could not connect to o IP do MikroTik. Lógico que não pôde, porque quando nós falamos de camada 3, duas máquinas precisam estar na mesma classe de IP para se falar, ou é necessário que haja um roteador, um gateway, que conheça a rota para essa outra classe de IP. Não é o nosso caso, nós não temos gateway e tampouco estamos na mesma classe de IP. Então nós não falamos com esse MikroTik. Mas olha a mágica. Vou clicar aqui no Mac e vou mandar conectar e pumba, estamos dentro do nosso roteador MikroTik.
Isso você não faz com TP-Link, não faz com D-Link. Por quê? Porque você só tem acesso via IP, via camada 3. Você não tem acesso via camada 2, camada física de rede. Bem, o nosso foco aqui é mostrar as configurações do zero. Então, a boa prática é que nós removamos as configurações que vêm de fábrica. Relembrando, as RBs menores para residência, pequenos escritórios, vêm com um endereço IP de fábrica 192.168.88.1. As RBs de maior porte, que são usadas por provedores, a CCR, normalmente não vêm com essa configuração, elas já vêm para serem configuradas do zero. Mas as pequenas vêm. E por que eu não usaria a configuração que vem de fábrica? Que já vem com a porta 1 como WAN e as portas 2, 3 e 4 como saída de link. Depende. Digamos que você vai usar na sua casa e você não tem uma rede pronta. Você pode usar o que vem pré-determinado no MikroTik. Mas vamos mudar o cenário. Você tem uma pequena empresa e lá já existem servidor com IP fixo, já existem impressoras com IP determinado, já existe DVR, o equipamento de gravação das câmeras numa classe de IP específica, e você vai trocar o seu roteador ali doméstico, TP-Link, D-Link, multilaser, se você gosta de aventurar, vai trocar por um MikroTik. Aí você pensa assim, poxa, eu vou ter que sair reconfigurando toda a minha rede porque a classe de IP do MikroTik é diferente. Normalmente não se faz isso. É mais fácil você mudar um dispositivo, que é o roteador, do que sair reconfigurando vários dispositivos na sua rede. Por isso é comum nós removermos as configurações que vem de fábrica. Alguns dizem assim, não, você não precisa remover, é só sair reconfigurando. Mas eu te garanto uma coisa, dá mais trabalho sair alterando as configurações do que você remover e fazer do zero. Então, o primeiro passo no MikroTik seria você vir ao menu System. O nome já diz, todas as configurações de sistema estão aqui dentro. E você descer ao menu Reset Configuration. Esse é o comando de reset da Routerbird, do RootOS. Aqui eu tenho algumas opções. Se eu simplesmente der um Reset Configuration, eu vou voltar para o padrão de fábrica. E vai voltar novamente com o IP 192.168.88.1. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele volte em branco, sem configurações determinadas. Então eu teria que marcar o No Default Configuration. Mas além disso, quando eu dou um reset no MikroTik, ele faz automaticamente um backup antes do reset. Eu não quero que ele faça um backup. Do not backup. E um outro detalhe que eu posso optar aqui é que essa RB tinha um usuário e senha determinado. Ela não estava mais... Isso aqui é uma hipótese, tá, pessoal? Ela não estava mais com o usuário de fábrica, que é o admin, e a senha vazia, senha em branco. Eu quero que ele mantenha essas configurações de usuário. Então, eu posso marcar o Keep User Configuration. No caso aqui, eu, pelo menos, e a prática é só manter o No Default Configuration marcado e dar o comando de reset. Um outro caminho que nós usamos é via comando de terminal. Você abre o terminal, é similar a um terminal de Linux. Quem tem vivência com Linux vai ver que o MikroTik é muito parecido com comandos de bash e etc. Mas os menus são meio diferentes. Então, se eu der uma interrogação, ele já me mostra uma lista de comandos aqui. Os em verde são menus e os roxinhos aqui são realmente comandos. Mas o comando... veja que no Linux você tem o comando clear, no MikroTik não. O comando para resetar a configuração
seria similar ao caminho de menu que nós seguimos aqui. Então eu fui em System, Reset Configuration. Então eu vou para o System, deu um tab aqui, ele autocompletou. Vou dar um Reset, outro tab, ele autocompletou. Só que eu não quero as configurações default, então eu dou no defaults, no default. E aqui eu tenho que dizer para ele, é sem os defaults ou não? Eu quero sem as configurações de fábrica, então eu dou um Yes, e dou um Enter, e agora a RB vai rebootar e vai retornar para nós sem... Vocês devem ter ouvido o bip aqui da minha RB750, o buzzer dela acusando o seu reboot, e ela vai voltar sem configurações de fábrica. Normalmente o inbox ele desconecta, o meu está meio travando aqui, eu vou abri-lo manualmente. Temos que aguardar um pouquinho até a RB recarregar. Como nós dissemos, ela roda um sistema Linux embarcado, então o reboot dela, dependendo do tamanho e da potência e outros fatores, o boot de uma RB pode ser um pouco mais lento que o boot de um roteador. Ó, ela já foi encontrada de novo em Neighbors, ok? Só que agora, vejam, ela veio com IP 000, ela não tem IP configurado. Então nós vamos logar mais uma vez via MAC. Eu vou até lembrar aqui de remover aquele IP que eu coloquei na minha interface, para a gente entender a questão do acesso via camada 3 e via camada 2. Pronto. Mas ainda assim eu não vou pegar IP, porque, vamos lá no DOS. Ó, peguei um IP aqui, aquele IP a pipa, que é fornecido pelo próprio Windows quando ele não encontra um DHCP server. Vamos acessar via MAC, sabendo que não há configuração de IP, o único caminho possível de acesso é via camada 2, então sempre via MAC. E voltamos. O inicial na RB, os primeiros passos, eu quero dizer para vocês o seguinte: a identificação da sua RB. Vamos lá em System, Identity. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, meu inglês não é tão bom, mas a identidade da RB. Por padrão, toda RB vem microtik, mas eu vou chamar aqui RB curso. Dei um nome para minha RB. Vejam, aqui entre parênteses já identificou. Leandro, qual a utilidade de eu ficar renomeando as minhas RBs? Suponhamos que você numa empresa tem matriz, filiais, tudo interligado em VPN ou até mesmo via fibra ótica, e quando você faz uma varredura aqui no inbox, você enxerga vários microtiques aqui. Estão vendo aqui a identidade, a identificação? RB curso. Então, não que normalmente o técnico vai reconhecer pelo IP, vai reconhecer por outros fatores, mas o nome facilita muito. RB do setor tal, RB da filial A, filial B, provedores costumam identificar por bairros, por cidades, por região. Então a identidade da RB é muito útil. E eu costumo dizer que é o primeiro passo você identificar a sua RB. O segundo e não menos importante são os usuários. A RB vem de fábrica com usuário admin e senha em branco. Isso é conhecido por todo mundo. Todo mundo que já usou microtik sabe disso. E normalmente quando você conecta um link, a não ser que você tome algumas medidas prévias, se você tem um firewall antes da RB, mas quando você conecta um link que tem um IP público na borda, essa RB vai estar de cara para a internet. Ela vai estar na sua borda. Lembrando, nós removemos as configurações, então ela não tem nada de regra de firewall, ela está totalmente aberta.
Então, a primeira coisa que ela vai começar a sofrer ao estar na internet é ataque. E o básico, se o teu usuário está admin sem branco, alguém vai entrar na RB. É incrível como isso acontece rapidamente. Minutos depois que você liga o equipamento e conecta à internet, isso já começa a acontecer. Então eu vou colocar uma senha aqui, teste novamente, no usuário admin. Eu oriento como boa prática desativar ou excluir o admin e criar um novo usuário. Vou criar um usuário Leandro aqui. O que esse usuário pode fazer? Ele tem acesso full, ele é um usuário de apenas leitura, read, ou ele é um usuário que pode escrever configurações, write. Qual a diferença do write para o full? O full pode alterar outros usuários. O write, ele pode escrever configurações, mas ele não altera os outros usuários. Ok? Então, eu vou criar aqui com full e vou colocar uma senha minha aqui. Vou colocar uma senha fácil para não dar trabalho. Ok? Nós temos agora dois usuários. Eu vou desativar o usuário admin. Isso como boa prática. O dia que você começar a trabalhar com MikroTik e começar a sofrer ataque, você vai ver os logs aqui no terminal. Veja que eu desativei o admin. E como eu estou logado como admin, eu abri o terminal para ele uma nova sessão. E ele já identificou, olha, o usuário que você tentou logar no terminal não existe. Ou a senha dele está incorreta. Eu vou logar com o usuário Leandro, que eu criei. Pronto. Leandro, @rbcurso. Ok? Mas quando você abre o terminal, você costuma ver uns logs aqui, ó, error. System error critical, login failure for user admin via local. Se essa tentativa de ataque estiver vindo de fora, você vai ver login failure for user admin via IP 200.179.xxx. Ataques vindos da internet. São robôs que ficam experimentando senhas para tentar acessar a sua RB. Então, segundo ponto, renomeamos a RB e trocamos a senha do usuário no mínimo. Se você é mais conservador, assim como eu, você desativa o administrador, cria um novo usuário com uma senha segura. Por favor, não 1, 2, 3, 4, 5, hein, pessoal? Vamos sair do terminal. O terceiro ponto que eu posso dizer que como configuração inicial é o horário da RB. Vejam que ela está lá em 1970, está marcando, são 7h07 da manhã. Nós vamos corrigir primeiro a time zone. Nós estamos na América, você vê que ele tem as time zones aqui. Eu costumo colocar em São Paulo, porque eu estou aqui na região sudeste. Aqui, São Paulo. Vou dar um apply aqui. Ele já mudou para o nosso fuso horário, que é -3. Mas ainda assim, como eu estou sem internet e eu não tenho um servidor NTP configurado, servidor de horário, fornecimento de horário, ele não obteve automaticamente, então eu posso configurar na mão. Agora são 14h11:00 e nós estamos em 15/10. A RB ela usa a hora padrão americano, então seria 10:15:17. Vamos colocar aqui. Pessoal, eu nunca, confessar para vocês, eu nunca acertei horário, data na mão na minha RB, porque eu sempre configuro horário já com a internet e eu configuro, pronto, October 15, 2017. Você tem que saber o nome do mês em inglês. Engraçado que ele mudou um pouquinho a time zone aqui por causa do horário de verão. Interessante, né? Mas vamos seguir. Então, o vídeo já vai atingir 20 minutos, eu vou ficar por aqui. Essas são as configurações iniciais. Basicamente, remover as configurações de fábrica, identificar a tua RB,
trocar o nome de usuário e acertar o horário da RB. Mas por que a minha RB tem que ter hora certa? Porque o MikroTik roda um sistema operacional Linux e nele você pode rodar script, você pode colocar tarefas agendadas, você pode ativar e desativar redes em horários específicos e sem um horário correto no teu HostOS, não há sentido em você agendar horários dentro do teu MikroTik, da tua Routerboot. Pessoal, um abraço. O próximo vídeo a gente já vai falar de coisas mais concretas, como configuração de WAN e LAN. Eu espero por vocês lá. Fiquem com Deus e vamos que vamos.